Olá, olá a todos. Começar a chamar a nossa convidada hoje, comigo. Ela já deve estar entrando conosco. Olá, Olá. Por o fone aqui, sem fone não funciona, né? não funciona? Você está me ouvindo? Não, eu que estava sem fone falando, né? Que nem uma doida, assim. Bom dia, tudo Ah, bem, Eliana? tudo bem, e você? Tudo jóia. Um prazer, Prazer estar aqui. prazer ter você aqui conosco, no Instagram do RDI. Numa live para trazer muita informação para todos os associados, para todos os arquitetos, os designers. É um orgulho para a gente ter você aqui para trazer esse papel acadêmico para nós, né? Que é um assunto pouco discutido nas universidades, né? Que é a questão do comércio e toda a sua importância com relação à cidade, né? Então, eu vou fazer uma breve introdução aqui sobre essas lives e o que elas têm sido para nós, né, do RDI, enquanto o pessoal entra. Nós tomamos essa decisão há 2 meses atrás, quando houve essa pandemia, né? E discutindo com toda a diretoria, nós criamos alguns pilares para suportar esse momento, né? Que não tem sido nada fácil para todas as áreas e a nossa tem sido muito afetada. Então, nós montamos lives em cima de 6 pilares, sendo economia, jurídico, gestão de pessoas e processos, a parte acadêmica, a parte de tendências e de tecnologia. E hoje, dessa série de 2 meses, a gente vai encerrar essa série dos 6 pilares, depois faremos uma outra agenda, enfim, com alguns outros assuntos para trazer para os associados, mas esses 2 meses se encerram com uma grande convidada como você. Obrigada, Eliana Comim. Agora eu vou apresentar você para os nossos associados, para os nossos seguidores e para a nossa comunidade. A Eliana Comim, ela é arquiteta e urbanista pela Universidade de São Paulo. Ela também tem mestrado em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo, doutorado também pela Universidade de São Paulo e é pós-doc na Academia Internacional de Meio Ambiente em Genebra. É professora titular também da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e é uma das maiores especialistas no segmento de trazer a relação do comércio e as cidades. Eliana Comim, seja bem-vinda e fale um pouquinho, né, que nós dividimos os assuntos em 3 pautas, né? Então nós vamos fazer 3 assuntos, né? Perdão. Primeiramente, o papel do comerciante, se você puder dar uma introdução para a gente, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite aí da Annelise, do RDI, e também do Antônio Zúpero, que foi quem nos colocou em contato, para falar de um tema que me é muito caro, porque é o que eu tenho trabalhado na universidade já há muitos anos. Né? Todo o meu trabalho de pesquisa é nessa linha sobre comércio e cidade. Perfeito. Então, eu começaria dizendo que o, o comércio ele está tão arraigado na nossa vida, comércio e serviço varejista, né? Que muitas vezes a gente não olha para ele, a gente nem percebe a importância que ele tem. A gente só percebe mesmo numa situação como essa, em que a gente é impedido, né, de ir às compras, de ir realizar as atividades de consumo que a gente está sempre habituado a fazer. Então, primeira questão é essa dificuldade de perceber a importância do comércio. E isso, não só nós, mas, de uma maneira geral, a academia também. Né? Bom, uma outra questão é que o comércio é tão importante que ele tem uma relação de origem com a cidade. Ou seja, a maior parte dos centros urbanos que temos no mundo, eles começaram a partir de cruzamento de rotas, de encontro, né, de pessoas, de caravanas, aí começa a aparecer um certo comércio e dali para frente aquilo se desenvolve. Então ele realmente tem uma relação umbilical com a cidade.
Mas é interessante que tem um paradoxo nisso, né? Porque embora ele seja tão importante, ele sempre foi, a atividade comercial sempre foi mal vista na história da humanidade. Principalmente porque lá nos clássicos, né, na Grécia Antiga, só os privilegiados tinham direito ao ócio, ou seja, ao nada fazer, ao pensar, filosofar, e tudo que não era ócio era negócio, ou seja, a negação do ócio. Então, com isso, isso vem pela história e só vai mudar recentemente, muda na época da Revolução Comercial, quando a reforma protestante faz com que o trabalho seja valorizado, então o ócio perde importância nesse sentido. E é recuperado recentemente com a questão do lazer e da recreação e do turismo na atualidade. Então existe esse paradoxo entre ser algo importante, cotidiano, mas ao mesmo tempo ser alguma coisa vista como ruim. Tá? E aí agora, se a gente entra na história real do comerciante, né, a gente vai ver que o comerciante ele tem, eu dividiria em dois ramos, né, da atividade comercial. Uma delas que é responsável por todo o desenvolvimento, vamos dizer assim, tecnológico, as invenções que foram acontecendo através da história da humanidade, porque o comerciante, na sua origem, lá no Paleolítico, ele era alguém, um mercador, né, chamado de mercador, de pés poerentos, né, sempre com uma conotação negativa, que ele ia de um assentamento a outro e ao levar alguns produtos para esses assentamentos dispersos, né, no mundo, ele, ao mesmo tempo, era um difusor de informação e de conhecimento. Então, na sua origem, eu diria que o comerciante é um difusor do conhecimento, e se hoje a gente vai chegar lá nas plataformas, né, de place marketing, ele é um controlador da informação. Então, a gente tem um difusor de informação e conhecimento e temos um outro controlador atual do Big Data, né, dos grandes dados. E nesse percurso, a gente teria o comerciante, ele vai inventando tudo, ele divulga o alfabeto, os números arábicos, ele vai inventando uma série de coisas, a arte da navegação, da conquista, e ele também é responsável por todos esses instrumentos que a gente tem na economia hoje, que vão desde da banca, que se transforma no setor financeiro, como temos hoje, o capital financeiro, ele que inventou o cheque, ele que inventou a letra de câmbio, ele que inventou todos esses mecanismos, os cartéis, as holdings, tudo isso estava lá na história do desenvolvimento do comércio. Então, primeiro ele sai com o ramo e vira a banca e depois se desenvolve em sistema financeiro, né, que hoje conhecemos. Depois nós temos um outro ramo, que é o comerciante, durante a Revolução Industrial, a primeira, na têxtil, né, ele vai organizar os artífices que trabalharam com produto materializado, né? E ele organiza esses artífices, os controla e depois vai ter o ramo industrial saindo aí. Né? Também vamos ter um grande desenvolvimento do comerciante quando, já após a Revolução Francesa, ele vai trabalhar com as arcadas comerciais, as passagens, e aí ele já começa a trabalhar com capital imobiliário, que vai desembocar futuramente nos shopping centers, que é um empreendimento varejista de base imobiliária. Então, ele sai com todos esses ramos, se separa, se distribui, mas o capital mercantil ele continua ali. E aí nós temos um outro ramo, que é o do comércio mesmo, que é o comércio varejista, onde ele se une com os artífices, que são os prestadores de serviços, que produzem bens intangíveis, que a indústria produz bens tangíveis, né? Produto que a gente pega. Os artífices que eram experts em algum serviço, até, por exemplo, cortar cabelo, né? É um serviço que necessita de uma expertise e que vai ficar no ramo da prestação dos serviços varejistas. Então, aí, ele se une com esse, e a gente tem aí o capital varejista, comércio e serviços, que vai ter uma função territorial, ou seja, ele vai se materializar no espaço físico. Aí entramos nós, arquitetos, né, com essa tarefa de entender a cidade e das arquiteturas que construímos.
Aí a gente vai ver o comerciante nas suas invenções durante todo esse período. Ele vem como ele inventa a loja especializada, porque antes a loja era o produtor vendia no próprio local de trabalho. Então, seja o artífice de bens tangíveis ou intangíveis, ele fazia na sua própria loja. Quando ele vai inventar a loja especializada, ou seja, ele vai vender o que os outros produzem, ele começa a criar os seus espaços comerciais. E aí, nessa evolução, a gente vai ver a invenção dos magazins de nouveauté, né, os magazins de novidade, que vão se desdobrar nos grandes magazins, nas lojas de departamento. Também vamos ter as arcadas, como mencionei, as galerias comerciais, que depois vão se desembocar nos shopping centers. Mas também vamos ter a invenção do self-service, que foi uma grande revolução disruptiva com os supermercados e os hipermercados. E aí, atualmente, depois vamos ter, juntando com serviços, os grandes resorts, os grandes centros de compras, de divertimento, a hotelaria, quer dizer, todo um aparato de serviços com grandes, né, estabelecimentos que vão formar junto os dois comerciantes, né, o comerciante e o prestador de serviço, todos esses grandes empreendimentos que nós temos aí. E atualmente a gente poderia dizer que também temos as flagship stores, que na verdade são lojas de marca, né, lojas conceituais, e outros mais, os próprios museus se transformando em grandes arquiteturas, em lugares de visitação. Então, aí a gente percebe que realmente tem um papel muito importante na nossa vida, na nossa cidade, independentemente dos grandes desenvolvimentos econômicos que o comerciante proporcionou e das suas grandes invenções. Então, acho que essa é uma primeira abertura para dizer da importância dessa atividade na nossa vida. Eu acho que aí esse primeiro bloco está coberto, né, Annelise? Não, perfeito. O papel do comerciante, ele sempre foi importante na formação de todas as cidades, né? Então, todas as relações humanas vieram, né, muitas vezes do comércio também. Então, todas as relações da cidade, ela está em torno do comércio. E eu ponho uma foto aqui do primeiro shopping center que a Lucila me passou de um dos seus livros, né? Que é em Roma, né? Que é o Mercado de Trajano? Exato. Tá dando para você ver aí a foto? Tá dando. Ah, muito bacana. Então, ela me mandou essas fotos, ela falou que ela teve a oportunidade de estar lá. Então, foi um dos primeiros shopping centers no mundo. Então, a importância do comércio para todas essas relações. Então, quando a gente vê, né, e a relação do fluxo, né, o fluxo sempre foi muito importante. Uma das palestras que eu ouvi você falando no IAB, eu achei super interessante também, né, recentemente, que você conta sobre o fluxo, né? E qual a importância do fluxo na formação desses comércios. E quando você interrompe o fluxo, existe uma mudança muito grande, né? Então, as motivações para o comércio é a nossa segunda pauta. Se você quiser falar um pouquinho para a gente, Eliana, sobre as motivações para o comércio, e a gente vai discorrendo. Então, realmente, quando eu falo que comércio e cidade têm uma relação de origem, ela está diretamente relacionada à questão dos fluxos. E se a gente não tem fluxo, o que o comerciante vai fazer naquele local? Porque, na verdade, ele vive desse fluxo. Então, existe uma importância muito grande na formação dos fluxos na cidade. Seja na criação de polos geradores de fluxo, como os próprios escritórios são, né? E as instituições públicas também, que geram fluxo. E aí você tem, então, o comércio se estabelecendo. A gente vê claramente, quando nós temos congestionamento de trânsito ou algum lugar de reunião de muitas pessoas, imediatamente vão aparecer os vendedores ambulantes, né, para tentar usufruir daquele fluxo. Então, o fluxo ele é fundamental. E por isso que a gente hoje, quando olha a nossa cidade, a gente fica até um pouco triste, né, com essa situação, porque fluxo, dinâmica, vitalidade, congestionamento está diretamente relacionado com a dinâmica da cidade, né? Então, eu diria que a gente precisa pensar que o fluxo não é só quantidade, ele é qualidade.
Então, por quê? Porque depende da renda, depende da faixa etária desse fluxo, depende inclusive das suas motivações. Então, se a gente não tiver um poder de compra ou um interesse específico daquele grupo, fica difícil, esse fluxo pode ser intenso, mas ele não vai, aquele comércio não vai responder a essa qualidade desse fluxo, ou seja, e isso vai também ao encontro até dos momentos sazonais, né? Do que a gente necessita em determinado momento. Se é no Dia das Mães, os ambulantes vão logo vender alguma coisa relacionada ao Dia das Mães. Se está muito calor, eles vendem óculos escuros. Se está muito frio, ou se está chovendo, aparecem os guarda-chuvas. Quer dizer, os ambulantes mostram muito essa dinâmica do fluxo. E, portanto, o fluxo é muito importante nessa definição. E aí, estudando a questão das motivações para desde de Richard Nelson, trabalho com a compra por impulso, as compras comparadas, as compras especializadas. Nós temos recentemente trabalhado com os antropólogos uma discussão de por que a gente compra, né? O que nos motiva? Nós somos um ser que consumimos sempre. Então, o que nos motiva? E aí, nessa análise toda, eu fiz uma divisão clara, né, baseada em alguns autores, de que a gente tem uma motivação para compras obrigatórias e compras hedônicas. As compras obrigatórias seriam aquelas que a gente tem que comprar para sobrevivência, ou seja, comprar alimentos, algum outro vestuário para abrigo, né, contra o frio, o calor, e algumas outras atividades de conforto. Então, aí são as compras obrigatórias. E, do outro lado, a gente tem aquelas compras que nos dão muito prazer. Essas duas têm uma demanda espacial diferenciada. Então, vamos lá. Se eu tenho que fazer uma compra no supermercado para abastecer a minha casa, eu quero ir rapidamente, eu quero ver onde estão os produtos, comprar, pagar, levar para casa muito rapidamente. Na verdade, eu quero economizar tempo para gastar tempo nas atividades mais prazerosas. Exato. Né? Então, a gente tem um espaço físico mais voltado a essa funcionalidade. Um exemplo claro são os supermercados, né, que colocam de tal forma o layout interno para que a gente circule, para que a gente veja quais são as compras que nós queremos. Agora, isso não significa que essas compras obrigatórias também não tenham um pouquinho de prazer também, né? De prazer. Principalmente quando a gente vai comprar um produto, fala, eu vou levar esse shampoo para minha filha, aí você fica lá preocupada com isso, tem uma questão de afeto. Isso muito trabalhado com os antropólogos, né, que trabalham com a cultura material. E aí você começa a entrar, então, numa questão mais hedônica, de alguns lugares até favorecerem a essa compra mais prazerosa. Mas nessa compra hedônica envolve o que a gente chama de valores de signo, ou seja, o significado daquilo que a gente compra, daquilo para quem a gente compra e onde a gente compra o dia. Então, por exemplo, você pode comprar, além disso que eu falei, por um afeto com as pessoas que você gosta, mas muitas vezes você vai dar um presente para uma pessoa que você acha que ela tem essa característica, e aí você vai atrás de um presente específico, de uma marca, ou até de uma loja, o que vai dizer sobre você. Então, eu comprei nesta loja. Como se fosse um reconhecimento social a partir de onde você comprou e do que você comprou. E isso, os psicólogos falariam, não, dá um certo prazer, né, que é um reconhecimento social que você tem. Ou seja, as pessoas olham para você pelaquilo que você faz. Né? Também tem o reconhecimento pessoal. Aí você trabalha, faz, ganha, você fala, bom, agora eu mereço. Então eu vou a um local e compra alguma coisa para mim, ou mesmo o banho de loja, que é considerado antidepressivo, pelo menos durante a compra, porque depois ele vira depressivo, se chegarem as contas. Então, você tem uma importância muito grande
com relação ao lugar que compra, o produto que compra, isso tudo está envolvido com te dar um certo prazer na compra. E, logicamente, que isso vai demandar espaços diferenciados, porque aí, mesmo que você vá para comprar um presentinho específico para um amigo ou para um neto, quando você chega lá e o ambiente te envolve, você acaba comprando outras coisas, você fica mais tempo no lugar, e ficar mais tempo significa gastar mais, né? Nem que seja com alimentação, com as coisas que tem no entorno. Então é muito diferente, você quer gastar menos tempo no obrigatório para você poder ter mais tempo no prazeroso. E aí a arquitetura tem uma importância muito grande. E os espaços públicos também têm uma importância muito grande. E aí, ainda para ir fechando um pouco esse bloco, né, das compras e dos espaços, eu diria que tem uma outra forma de consumo, por exemplo, de incentivo ao consumo, que foram as compras recreativas, né, que se chama de recreational shopping, ou seja, você vai para se divertir. E aí você acaba comprando. E aí a questão dos serviços, né, de lazer e de alimentação, estão todos muito, muito focados. Podemos dizer que os grandes, os pioneiros nessa relação entre compra e divertimento foi o Mall of America, né, na década de 90, nos Estados Unidos, e o Edmond Mall, no No Canadá. Canadá eu estive lá. Uma... É um né, centro de entretenimento, né? de entretenimento, e você compra muito mais serviços às vezes, mas consome também, e aí é uma prática de você não perceber que está comprando. Por exemplo, né, eu gosto muito dessa ideia de que você vai no museu e você reclama que tem que pagar o ingresso, que é caro. Uhum. Aí você entra na lojinha do museu, que também é caríssima, mas tem coisas lindíssimas, e aí você acaba adquirindo os produtos. Ou então você vai naquele café que é mais caro dentro do museu, mas aí você não se incomoda. Por quê? Porque você está tendo o prazer de estar tomando um café Que é uma num relação centro cultural. emocional, né? É uma relação totalmente emocional, muitas vezes, da compra. Que as nossas memórias, elas são formadas por duas maneiras, né? Quando a gente estuda, por repetição e por emoção. Então, tudo aquilo que está armazenado na sua memória, que é reativado com a emoção, aí te dá o prazer de comprar. Então, as lojas físicas, que é o nosso trabalho, de pensar e pensar como as pessoas imaginam e como as pessoas sentem no seu dia a dia, né? A gente transforma as lojas físicas justamente para trazer esse prazer, né? E é uma delícia ouvir você, porque muitas vezes a gente não sabe nem que existe bibliografia disso. Você tem muitos livros, né, publicados sobre comércio, serviço, cidade, a relação imobiliária e as cidades também, de toda essa história riquíssima, e que é muito legal, que eu vou passar para todos que estão assistindo hoje. Quem estiver assistindo na live, nós vamos passar um cupom desses livros. Eu vou colocar um pouquinho as fotos dos livros aqui, vai passando enquanto ela fala, para vocês verem quais são os livros, e o Antônio Zupério vai escrever no final da live o cupom que a gente vai oferecer para vocês através da Eliana e da editora, né? Que ofereceu para os associados e para todos que estiverem assistindo essa live. Obrigada, Eliana, e é um prazer assim, aprender tanto com você sobre todas essas relações do comércio, serviços, cidades e como elas foram formadas, né? E o que a gente poderia falar também é, agora passando um pouquinho para a Revolução Industrial, né, para a indústria 4.0, e que toda essa aceleração, né, da pandemia trouxe para a gente ainda mais a questão do delivery, a questão dos e-commerce. E se você puder falar um pouquinho sobre todo esse estudo que você já escreveu, inclusive, né, eu li artigos sobre isso, para contar um pouquinho para a gente sobre essas relações. Então, bom, é interessante que,
pensando nessa separação que eu fiz entre o obrigatório E o e o hedônico? hedônico, e eu até fiz uma apresentação num seminário em setembro em Buenos Aires sobre essa questão, mostrando, inclusive, qual era a importância da arquitetura e para que a gente mantivesse essa vitalidade. Aí eu já até vou fazer uma ponte, eu vou falar sobre isso, e aí aparece o Covid-19 para reforçar ou transgredir a nossa vida, quer dizer, mudar completamente. Então, o que eu diria? As compras obrigatórias, né, elas têm, na indústria 4.0, ou seja, que é essa indústria hoje que é disruptiva, das novas tecnologias, da inteligência artificial, da internet das coisas, de todo esse movimento da grande plataforma, o place market, ou seja, do Big Data, que é possível você ter todos os dados dos consumidores, né, na mão, e com isso você poder trabalhar e saber onde as pessoas estão, e entregar esses processos, e aí as novas tecnologias de todos os aplicativos, que a gente chama até que a gente hoje tem uma economia on demand, ou seja, você só pede no momento que você precisa, que tem a ver com a uberização, né, do território também. Então, essas novas tecnologias, elas têm implicado de uma forma bastante grande nas atividades obrigatórias, ou seja, e o que hoje a gente vê, né, na pandemia muitos de nós que às vezes resistíamos a entrar nessas novas tecnologias, não temos outra opção a não ser usar todos esses processos de delivery. Então, a gente começa a ver que essas atividades obrigatórias, de compra obrigatória, e que tem uma importância muito grande na cidade, estamos vendo isso agora, e que nos faz sair de casa para ir às compras, ela começa a ser substituída, e isso estava indo num ritmo bem tranquilo, né? Até o momento. Então, a gente começa a ver os próprios supermercados aqui no Brasil, que não estavam tão habituados no comércio online, começaram a ter que se modificar. Então, as próprias plataformas maiores, né, como Magazine Luiza, e dando os seus produtos, quer dizer, há um início de uma grande concentração nas compras online, ao mesmo tempo que grande concentração desses grandes, né, marketplaces que vão distribuir, que vão entregar os produtos para nós. Isso vale muito e tem uma importância muito grande na questão dos fluxos, porque ao invés de sermos nós, né, pessoas que vamos nos deslocar, são as mercadorias e alguns veículos. E, por enquanto, conduzidos por pessoas. Mas já em carros autônomos ou em drone, que já está acontecendo isso, né? Então, essa situação vai jogar toda uma quantidade de pessoas que antes trabalhavam nessas atividades fora do mercado de trabalho. E eu diria, mesmo em casa, os novos equipamentos que são mais inteligentes e que te facilitam a limpeza, os produtos, até no vestuário, vai mudando tudo e vai exigindo menos atuação sua nessas atividades. Então, na verdade, o que a gente tem é uma terceirização das atividades obrigatórias, sejam domésticas, né, ou não, para máquinas ou para outras empresas, né? É um processo de terceirização muito forte. E aí a gente começa a ver que na cidade as coisas vão começar a mudar. Em vez de a gente ter lojas, né, de departamentos, a gente tem os centros de distribuição, que são fechados. Exato. E que ficam como empresas, armazéns, né, espalhados pela cidade. Agora saiu uma matéria na Exame recentemente, de como os supermercados e mesmo o Mercado Livre ou outros varejistas estão já colocando, principalmente supermercados, pontos de distribuição na cidade, tentando mudar isso. Quer dizer,
há uma mudança no território. A gente sai de centralidades muito claras que nós tínhamos para esses núcleos, inclusive o próprio marketplace, que concentra pessoas de tecnologia da informação e que vão trabalhar com todos esses aplicativos, eles ficam em um lugar que a gente Não enxerga. não tem, Uhum. não enxerga. Né? Então, isso tudo tem um impacto. Aí a gente pergunta, então, bom, e aí, como é que vai ficar essa dinâmica da cidade? Né? Exato. E na questão hedônica, eu diria, é onde tem a grande importância, ou seja, por que nós sairemos dos nossos locais, né, da nossa casa, por que iremos à cidade? Temos que ir para as coisas que nos dão prazer. Então, seja o espaço público tem que ser de qualidade, sejam esses espaços comerciais de serviços de uma maneira geral, inclusive de recreação, de cultura, eles têm que ser locais que nos atraiam, não só pela atividade, mas que propicie o encontro, o bem-estar, né? A segurança atualmente, né? Com relação sanitária, porque se a gente for olhar, até na questão da diversão, as novas tecnologias estão entrando, esses sistemas todos de stream, e mesmo de como tem a Amazon Prime, em que você vê tudo na sua casa, se em um determinado momento na história as videolocadoras não conseguiram acabar com cinemas, né, eu não sei se atualmente isso não vai ter uma interferência muito grande. Eu imagino que talvez na própria forma de fazer a arte, a divulgação nessas mídias, vai nos tornar um pouco mais caseiros. E como fica a dinâmica da cidade? Como é essa vitalidade em que o comércio, o encontro, inclusive foram os comerciantes que inventaram a vida noturna com a galeria, com a primeira galeria na França, né, feita pelo o rei Luís Philippe, que queria a Galerie du Bois, que precisava arrendar, precisava de dinheiro, né, porque ele era muito gastador, e aí ele aluga as lojas do palácio, cria a Galeria du Bois, e aí ele ilumina, né, com as lamparinas todas e cria a vida noturna. Então, Isso foi em que essa ano, dinâmica, Eliana? Em que ano foi? isso foi Você um sabe? pouco depois, no século XVIII, um pouco depois da Revolução Francesa, quando há a restauração, né? É o período da restauração, então vem o Luiz Felipe, vai lá e ele gostava de gastar, não tinha muitos recursos, ele pega o Palais Royal e faz umas galerias, e aí realmente inaugura-se a vida noturna aí. Que bacana. E é muito. Então a gente percebe que o comércio aí, só fazendo aquele link Sim, com o com a início, história. ele tem uma dinâmica na criação de todos esses processos que a gente vive hoje, e que agora a gente, quando olha essa situação que ia com calma, né? E que agora a gente percebe que com o Covid há um processo de aceleração muito grande nessas novas tecnologias, porque quando a gente acha, eu mesmo nunca tinha comprado Internet. online em supermercado. Eu comprava livro, algum equipamento, mas supermercado não. E aí, né, tendo que estar Essa barreira confinada, foi quebrada, foi né? sendo quebrada. Né? Aliás, até o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Exato. Essas lives o tempo Uma inteiro. aula, com você é uma aula, né, Eliana? É uma aula. O ensino, a distância, e aí a gente tem, na questão territorial, que eu acho importante ainda, é que esse fato de a gente perceber que dá para trabalhar de casa, né? Em que isso diminui os fluxos de ir e vir, nós vamos ter muitos escritórios vazios, né? Ou seja, não vamos precisar de tanto espaço para pôr tanta gente junto, talvez os coworking sejam utilizados de outra forma, mas o mercado imobiliário provavelmente já está vendo novas formas, isso sem contar, por exemplo, o Airbnb também, que é uma outra forma que tem impactado, e o turismo é um Mais dos setores da impactados. economia mais impactados. Então, alguns dizem que o Airbnb vai ser melhor porque você tem Mais um segurança, controle né? mais segurança. Uhum.
Então, eu acho que as coisas estão assim sinalizadas aí, mas a gente não faz nenhuma previsão, mas percebe que há uma modificação. E nós que trabalhamos com a cidade e com a territorialização da cidade, porque tem muitos que trabalham com a cidade, muitas Uhum. áreas do conhecimento, mas nós temos uma questão do projeto, da intervenção, do como é que a gente faz. E tem uma outra questão que eu acho importante também, que é a mudança no olhar da arquitetura. Falávamos muito em locais de uso misto, e aí, de repente, a gente tinha aqueles estádios de futebol que Um viraram elefante, agora agora viraram hospitais, hospitais. É. hospitais de campanha. Como nós podemos trabalhar os nossos edifícios que são fixos, né, de tal forma que eles possam Ser se híbridos. modificar Uhum. de acordo com a demanda, de acordo com o fluxo. Então, eu acho que tem aí uma grande transformação. Eu acho que a arquitetura e o ensino da arquitetura deverá levar essas coisas Em em consideração. consideração, ou seja, tanto para que a gente use melhor os nossos edifícios, como que a gente consiga contribuir com a dinâmica da cidade, com a vitalidade, seja no desenho dos espaços públicos, seja na construção de edifícios de consumo, porque isso faz parte da natureza humana, o consumir. Né? Consumir não no sentido pejorativo de consumismo, mas no sentido de adquirir coisas. E tem uma outra questão que eu acho importante também pontuar, que a gente está saindo de uma sociedade da posse do bem, da propriedade do bem, para uma sociedade de acesso. Ou seja, agora você tem a televisão, mas se você não tiver o acesso, ela não vai ter uso nenhum. Então a gente começa a ver até os softwares, né, de computador que antes você podia comprar, Você né, loca, né? agora você loca. Então há uma mudança muito grande nessa visão, né, de você não ter mais esses bens, e sim você paga por uma atualização daquilo que você já tem. É muito louco. Eu acho que a gente está Sim, eu numa. enxergo também, vê o que você acha disso, o que a gente tem acompanhado cada vez mais tendências, porque a gente tem que estudar comportamento para fazer projeto, né? E quando você pensa na cidade de uma forma geral e toda essa reestruturação, partindo desde o início, quando você fala do fluxo, os fluxos estão sendo todos repensados. Então, a partir do momento que você já não se desloca mais, por exemplo, falando de São Paulo, para uma Faria Lima, para você trabalhar, para uma Paulista, e você vai ter essa possibilidade de trabalhar na sua casa, você vai reativar os comércios locais, né? Então, você vai ter toda uma reestruturação dos bairros. A gente vai ter uma reestruturação de marginais, de fluxo, de rodovias, de prédios mistos, como você fala. A partir do momento que a gente vai ter os escritórios também migrando, tendo a necessidade de ter menos prédios corporativos, né? Então você vai ter uma transformação também desses edifícios. Então o que a gente vai ver para o arquiteto, para o designer, é um trabalho imenso para os próximos anos de reestruturação de tudo, né? Desde a parte de comércio, que vai reestruturar todos os bairros, as cidades, também a parte de escritórios. Quando a gente fala de coworking, a gente já vê uma tendência de trazer coworking, as pessoas querem não só trabalhar em casa, elas também querem ter essas relações humanas. Então, a gente também vê uma tendência de ter coworking nos bairros, né? Em vez de você se deslocar até uma Paulista, até uma Faria Lima, até os lugares com mais trânsito, e sim estar locado esses coworkings nos próprios bairros, né? Você enxerga dessa maneira? Me fala a sua opinião um pouquinho, Eliana. Eu acho que com essa questão do coworking realmente interessante pensar assim, porque também vimos que trabalhar em casa, para muitas pessoas com filhos, é muito difícil. Né? Sim. Quem pode separar de ter um espaço para você poder trabalhar na sua casa, sem toda esta interferência, tudo bem, mas para quem não tem, como é que você faz isso? Como é que você trabalha junto com as demais pessoas? Então, eu acho que talvez esses espaços comecem
a ter uma importância muito grande. E vejo também que uma outra importância grande, e aí numa questão mais social, é, é equipar essas pessoas, ou mesmo esses alunos que hoje não têm equipamentos e que estão em casa e que o ensino à distância fica difícil para eles, que eles possam ter, não no sentido, na mesma linha do coworking, espaços em que essas crianças Possam podem estudar. podem estudar. Quer dizer, eu acho que há uma mudança, da mesma forma em que eu acredito que o ensino à distância, embora a gente muitas vezes resistisse a ele, e agora também tendo que entrar com tudo, né? Ele tem uma importância social muito grande na medida em que você pode ter coisas muito bem qualificadas, aulas, professores, até os locais mais distantes do país. Mas, para tanto, você precisa ter locais, né, onde você tem uma infraestrutura para que essas crianças possam ter, crianças e jovens possam ter acesso. E os adultos também. Então, eu acho que esse momento faz a gente pensar em várias mudanças na organização do território. Né? Com relação a comprar, eu acho que talvez até os grandes shopping centers vão ter que ter um caráter mais amigável, ou seja, de permitir o acesso à bicicleta de forma mais, né? Eu vejo muito eles mais abertos, em vez Segura. de caixa, né, Eliane? Eles já estavam numa tendência, mas agora eu acho que tem, porque tem a questão do ar-condicionado, agora a gente pode dizer que o ar-condicionado é perigoso por causa Da do limpeza. problema Uhum. da limpeza, e aí você começa a mudar a forma de olhar para esses espaços. Eu sei que há grandes aberturas para isso, mas a gente fica assim meio que na expectativa de ver o que é que a gente vai realmente assumir e que padrões de consumo, né, nós vamos assumir também. Uhum. Porque muita coisa a gente percebe que poderia fazer diferente, a questão... e tem uma outra coisa que eu acho assim que talvez mude muito, né? Não pega tanto na arquitetura, mas muito no design, são as embalagens. Verdade. Como é que você trabalha essas embalagens hoje com essa questão sanitária toda? Como é que isso funciona? Aliás, em vez de a gente ter poucas embalagens, acabamos tendo muitas embalagens, Vai muito descarte, A gente estava com um não movimento é? muito grande de sustentabilidade, principalmente na Europa, Pois é. até nas Starbucks, né? Eu tive recentemente na Europa em fevereiro por conta da Euroshop. Então você ia nas Starbucks, a maioria todas tinha o copo descartável, mas a maioria das pessoas optavam pela xícara, né? Só que com a questão da pandemia, eu vi também que eles aboliram, né? E voltaram para o descartável justamente por essa questão sanitária. Então, é um pensamento que nós vamos ter que ter também com essas embalagens, é a preocupação com a embalagem, né? Porque tudo que a gente estava trabalhando para diminuir a embalagem voltou, só que então a gente vai ter que trabalhar cada vez mais embalagem biodegradável, a questão da sustentabilidade também na embalagem, aliado à questão sanitária, né? Então vem essa questão novamente em pauta, em vez de você usar uma xícara que você lavaria, você utilizar uma embalagem que seja biodegradável, por exemplo, né? Você sabe que é engraçado, né, as narrativas de cada momento. Eu me lembro que quando a gente começou com esse café de máquina, etc., a gente tinha a questão das xícaras, e mesmo nos ambientes de trabalho, usávamos a xícara para café. Aí veio a história de que a xícara não era higiênica e que não se lavava direito. Lógico, uma força em cima dos produtores de petróleo, de plástico, etc. Transformamos tudo e começamos a fazer os copinhos, aí deixa as xícaras de lado. Aí vem o discurso da descartabilidade. Aí começam de novo a voltar com as xícaras, né? Para você, que também consome água. Então tem todo um discurso. Agora, novamente, a gente vê a importância, né, da questão da higiene, mas ao mesmo tempo do lixo que vai se acumular. Então, está aí a indústria 4.0, né, com todas as suas tecnologias, também vai ter que trabalhar
neste caminho, ou seja, para que a gente consiga melhorar a qualidade do ambiente e preservando a saúde também. Aliás, as crises são sempre momentos em que a gente reflete sobre as nossas atitudes, né, sobre os nossos comportamentos. E eu acho que na arquitetura e no urbanismo, eu diria, temos que ver de forma muito detalhada e com muita preocupação essas mudanças, porque a contribuição em termos de intervir, de projetar, e do design, né, que eu acho que está muito ligado, como é que a gente contribui nessa direção. Eu acho que Sim. novos tempos virão aí. Sim, tem um documentário muito interessante na Netflix, né? Que é o Abstract. Quem tiver a oportunidade de assistir, tem uma arquiteta premiadíssima, que é do MIT, a Nara Nexus, acho que é o nome dela, que ela fala justamente da arquitetura com a natureza, arquitetura com a biologia. Então, ela desenvolveu um laboratório no MIT com diversas modalidades, com engenharia, com a parte de tecnologia, com a parte de arquitetura, com a parte de biologia, e uniu tudo isso para criar materiais que vão ser utilizados cada vez mais no futuro, onde a natureza se transforma no material. Então, vidros que se transformam conforme a luz, Nery Waxman, do Abstract. O vidro que se transforma conforme a insolação, que respira, materiais que sejam igualados com a natureza. Então, é a tecnologia com a natureza. Eu acredito muito nesse movimento, para trazer para os novos edifícios, inclusive para shoppings, né? E quando a gente fala em reformulação dos grandes centros, como shopping centers, eu imagino cada vez mais eles abertos, com integração com a natureza, com integração com as comunidades, né? Ao em volta. Então, você tem a possibilidade de ventilação natural, a questão, né, que a gente vem falando muito da biofilia dentro dos ambientes, então iluminação natural, ventilação natural, a questão de trazer árvores, né, para esses espaços também, para você ter nesse momento de lazer, porque você também não está próximo um pouco da natureza, e trazendo isso para... Como a gente consome também por prazer, por que não transformar esses espaços com mais prazer ainda, trazendo, né, a questão da natureza, porque quanto mais a gente vai ser tecnológico, cada vez mais tecnológico, a gente tem necessidade de ter o touch. Então, quanto mais tech, mais touch. Então, trazer os elementos naturais, né? Então, eu acredito muito nisso. E, além disso, não sei o que você acha disso, eu acho que os shoppings em todo o Brasil, e isso no mundo inteiro, cada vez mais eles devem refletir onde eles estão. Então, pela localização. Você não tem que ter um shopping igualzinho aqui no Morumbi e no Ceará, ou em Salvador, enfim. Cada um tem a sua regionalidade, valorizar essa regionalidade e essa comunidade local, né? Então, eu concordo com você e acho que houve uma mudança que talvez os nossos empreendedores aqui não tivessem percebido, que passa do que, para nós, a tradução é mais difícil, mas que seria da location, ou seja, onde é a melhor localização em termos de área de influência para um shopping, para localization, que a gente poderia traduzir aqui para nós como sendo lugarização, né? Onde você... vai fazer, acho que algumas franquias já trabalham nessa direção, de você pegar as características do local, né, e realmente inserir no seu empreendimento. Eu diria que um dos primeiros shoppings que se preocuparam com isso foi o shopping Pátio de Higienópolis, que é um shopping muito agradável. Por quê? Eles fizeram, foi o primeiro que permitiu entrada de pets. Por quê? Porque ele viu que a maior parte da população ali passeava com seu cachorrinho na rua. É um shopping que tem um acesso fácil ao pedestre, tendo em vista a faixa etária, e inclusive foi o primeiro que fez um restaurante judaico. Né, é verdade, com a comida caché, porque lá, né? Caché. Tem uma colônia bastante forte lá em Higienópolis. Quer dizer, ele foi, e se hoje alguém pensar em imaginar tirar o shopping dali, vai ser uma grita, porque ele inclusive criou uma certa centralidade e propiciou o desenvolvimento de restaurantes no entorno. Ele integrou com a comunidade, né? Exatamente, ele leu o seu entorno. Então eu acho que falta muito isso. Nesse sentido, eu te diria que
falta no ensino de arquitetura, né, uma relação com o entendimento do empreendedor, do mercado imobiliário, do como pensam esses empreendedores. Porque se nós entendermos o pensamento deles, que tem uma visão de lucro, a gente consegue interferir de forma bastante promissora numa qualidade para a comunidade. Ou seja, vocês vão ter o seu lucro, mas nós queremos uma qualidade para a cidade. Se a gente não conseguir entender a leitura desse cliente, a gente não consegue propor coisas melhores que venham ao encontro das nossas demandas sociais enquanto arquiteto urbanista. Então, a gente tem que conhecer vamos dizer assim, o opositor, né? o outro, para que a gente possa fazer coisas melhores para a cidade. Então, eu acho que a gente não pode se furtar a estudar esse assunto. Como eu vejo, principalmente por estudos do comércio, que é muito difícil existir nas faculdades de arquitetura, inclusive do projetar um shopping center, ou de projetar até o mercado municipal. Sim. Então, eu acho que se a gente não entende, não conhece, e se a gente for ver na história, a gente vai ver que os grandes empreendimentos nessa linha tiveram participação de arquitetos estrelas, inclusive, que fizeram, o Star Architects, que fizeram trabalhos muito bem feitos. Tem alguns ruins, lógico, sim, como tudo tem, mas tem alguns muito bons. Então, eu acho que o ensino de arquitetura tinha que levar em conta, projetar, nas escolas, nas universidades públicas, principalmente, porque em outras privadas esse trabalho é feito. Mas eu acho que isso é muito importante. A gente tem que conhecer para poder projetar bem. Eu acho. E não recusar. Perfeito. Né? Eu gostaria só que você falasse, que a gente tem uns 8 minutinhos. Eu vi esse mapa que você desenhou, incrível. Se você puder falar um pouquinho para a gente do comércio e serviços como umbigo de todas essas relações, inclusive para o arquiteto, como ele projeta, né? Explicar um pouquinho para as pessoas. Então, esse mapa... eu não sei nem onde vocês acharam agora, mas ele está publicado em várias vezes, mas ele foi um gráfico que eu apresentei pela primeira vez no primeiro colóquio de comércio e cidade em 2005, que ele é resultado da minha tese de livre docência, inclusive, onde eu mostrei que para eu poder falar sobre comércio e serviços, eu teria que estudar várias áreas do conhecimento. E como não existia muito, a não ser baseado um pouco nos geógrafos, na questão da distribuição da localização comercial, que vem lá desde Kristaller, com o modelo hexagonal do lugar central, eu fui a outras áreas do conhecimento para poder me apropriar desse conhecimento aqui de comércio e cidade. E aí, então, nessa divisão aí, eu dividi em economia. Então, eu fui fazendo um gráfico, que eu conheci esse gráfico num seminário internacional que eu fui, achei muito interessante. E aí, eu fui fazendo as divisões. Então, eu divido em economia, território, imagem... sociocultural, então você tem o sociocultural. Isso. E aí, eu fui fazendo as subdivisões. Então, em todos esses pequenos quadradinhos aí que aparecem no gráfico, todos eles eu tive alguns trabalhos feitos, ou os meus alunos de mestrado, doutorado, mesmo de graduação, que foram fazendo esses trabalhos nessa área. Eu fui, assim, bebendo nessas fontes todas, para conseguir ter uma ideia de onde o comércio e serviços, até onde ele iria, né, e como isso poderia me alimentar. E então, esse gráfico, eu acho que eu faço esse exercício com os meus alunos, quando eles têm um tema, eles dizem, bom, você vai trabalhar isso, não só na área de comércio e serviço, mas da onde é que você vai buscar essas informações? Quais são as áreas do conhecimento? O que você precisa para isso? Então, esse gráfico, depois eu fiz um para o turismo também, esse gráfico é muito forte. Maravilhoso. A gente pode disponibilizar até para os associados no Instagram, né? Não, com certeza. Ele está... eu costumo ter os meus trabalhos todos abertos
e tem o laboratório, né, o laboratório de comercidade que eu tenho na USP. Ele tem vários trabalhos, todos para download lá, a grande maioria é só livro que não dá, né? Bacana. Mas os outros todos têm à disposição, porque eu acho que faz parte, inclusive, de meus alunos, dos colegas do meu grupo, que são professores já em várias universidades federais que estão comigo. Então, é isso. Incrível, Eu eu acho acho que que a gente tem, né, um papel como arquiteto de, quando a gente fala só de comércio e serviços, muitas vezes existe um preconceito de falar, você vai fazer uma lojinha, mas olha quanta coisa envolve para você conhecer e projetar, né? Um comércio e serviço. Você envolve toda a economia, o sociocultural, arquitetura e design, imagem, território. Aqui, esse mapa traduz isso. Então, a gente vai passar esse mapa até para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho da Eliana. Se você puder falar do colóquio rapidamente, quando vai ser, para as pessoas saberem e possivelmente participarem quem puder, né? Então, esse colóquio, nós estamos na 7ª versão. Ele, eu diria que no Brasil, na área da arquitetura, ele é o único em comércio e serviços, né, ligado a esse tema. No mundo mesmo, nós temos 1 ou 2 grupos que trabalham na questão da arquitetura, a grande maioria que tem é de geógrafo, mas nós somos abertos a todos os profissionais. Nós temos recebido antropólogos, sociólogos, economistas, todos no nosso, nesses colóquios. Ele vai acontecer em novembro. Eu acho que depois, se vocês procurarem no site, www.comercioecidade.com, né? Perfeito. Tem todas as informações, vai acontecer em novembro em Fortaleza. Agora nós estamos pensando que talvez ele seja, tem até uma reunião com o grupo hoje à noite, ele provavelmente não será totalmente presencial ou será totalmente virtual, a gente não tem certeza disso ainda. Os prazos para envio de trabalhos seria agora no dia 31 de maio, mas nós também estamos pensando em prorrogar um pouco mais, tendo em vista a pandemia. Ele é aberto, então se inscreve trabalho, e também tem uma coisa incrível, que é um concurso de fotografia. Que legal. O lugar do comércio, né, e o lugar da troca e a imagem do comércio, que vocês podem participar também, independentemente. Então, entrem lá e vejam esse colóquio. Nós estamos no 7º, ele vamos dizer assim, é o único nessa área de comércio, cidade, arquitetura e urbanismo. Muita gratidão, Eliana. Assim, foi uma aula para a gente. É um prazer ter você aqui. Queremos você mais. Para trazer mais conhecimento para todos e para todos terem acesso. O Antônio Zupero já colocou o cupom para vocês adquirirem os livros com 30% de desconto. São livros incríveis para a gente ter a oportunidade de aprender mais. E queria agradecer muito, queria saber se você quer deixar alguma mensagem final. Agradecer ao Antônio Zupero também, que trouxe você para a gente. Eu quero agradecer a todos e falar que nós em breve colocaremos mais conteúdo, mas vamos encerrar com essas lives dos pilares para a pandemia neste momento. Deixa só a mensagem final. Eu queria agradecer muitíssimo o convite, né, da Annelise e do Antônio e do RDI, e dizer que é sempre um prazer falar desse tema, que me é muito caro, e que se me deixar eu fico falando, né, o dia inteiro, porque é muito emocionante, e é muito dinâmico, é vital, e que o Covid hoje mostra a importância dele. Então estaremos todos juntos e mantendo o isolamento, né, necessário, e dando um reforço para as novas práticas da arquitetura e do urbanismo assim que saímos da pandemia. Exato. Muito obrigada. Foi um prazer enorme estar com você. Gratidão. Nós vamos deixar gravado no IGTV e vamos postar também junto o cupom para quem não conseguiu acompanhar aí nas mensagens, tá bom? Muito obrigada, gratidão a todos e um novo olhar para os arquitetos, designers, visual merchandising, para toda a nossa comunidade, para a gente fazer um comércio cada vez melhor e a relação com a cidade melhor. Obrigada. Até mais.